Glórias a Deus. Aleluia. Leitura da Palavra de Deus, que encontra-se em Gênesis, e tem como título Um Juízo da Parte de Deus. Gênesis capítulo 41, versículos 50 a 55, que diz: E nasceram José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. José é uma tipologia do Messias. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus levou 3 discípulos ao monte, ao monte da transfiguração, ali no monte da transfiguração, Deus falou: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Aleluia. Glórias a Deus. Um juízo da parte de Deus. Os sonhos de Faraó, que conta-se no capítulo de Gênesis, capítulo 41, versículo de 1 a 7, foram um aviso de sentença, um juízo da parte de Deus. Sim, os sonhos de José, os sonhos do Faraó, nos mostram que foi um juízo, que foi uma sentença da parte de Deus. Aleluia. Aleluia. E Faraó teve um sonho. Ele sonhou, o primeiro sonho, ele sonhou com 7 vacas, formosas e gordas à vista. Depois, no mesmo sonho, ele viu mais 7 vacas, magras e feias à vista, magras de carne. Então, foram 14 vacas, 14. Faraó também sonhou com 7 espigas. Aleluia. Cheias e bonitas, e boas. E depois mais 7 espigas. Secas, mirradas, miúdas, e secas pelo vento oriental. 7 boas, 7 secas, 14 espigas. E a sentença foram 7 anos de fome. Mas Deus também deu 7 anos para o povo se preparar. Ao todo foram 14 anos. 7 anos para se preparar. E 7 anos da sentença. 7 anos de fome. Aleluia. Aleluia. Deus deu 40 dias para o povo da cidade de Nínive.
40 dias, após 40 dias, Nínive seria destruída. Mas o povo de Nínive acreditaram na sentença que o profeta falou. E aquela sentença chegou até aos ouvidos do rei. E o rei promoveu um jejum, né? Aqueles povos se converteram, né? E Deus viu que aquele povo se arrependeu e não executou a sentença. Deus deu a sentença, Deus deu um tempo de 40 dias. E aquele povo acreditou, até o rei acreditou. Mas Deus os poupou, porque eles se converteram. Aleluia, aleluia. E a Bíblia nos mostra que Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta e viva. Aleluia. O faraó sonhou com 7 vacas, bonitas, formosas à vista, né? Aleluia. E depois, após as 7 vacas, subiram mais 7 vacas, feias à vista e magras de carne. E aquelas vacas, elas ficaram ao lado daquelas outras 7 vacas, das que estavam pastando no caiçal. E aquelas 7 vacas feias e magras à vista, feias à vista e magras de carne, elas não foram pastar. Elas devoraram as outras 7 vacas. Assim aconteceu com as espigas. As 7 espigas secas, miúdas e secas pelo vento oriental, devoraram as outras 7 espigas, cheias e boas. Devoraram. Aleluia. Aleluia. Segundo o dicionário Strong, a palavra devorar, ela quer dizer, um dos significados da palavra devorar é matar. Matar. Aleluia. Glórias a Deus. Quem criava gado no tempo dos faraós? No tempo dos faraós, a criação de gado era uma atividade complexa e hierarquizada, envolvendo diferentes classes sociais. Embora a pecuária fosse uma parte vital da economia, o gado era visto como propriedade do Estado e dos templos, além de ser criado por particulares. E o trigo, né, as espigas, era cultivado pelos camponeses. O trigo era o principal alicerce da economia e da sociedade do Antigo Egito, sendo um elemento central para a estabilidade do poder faraônico. No dia 16 de agosto desse ano, eu comecei a orar em favor da economia do Brasil. Comecei a orar
Eu pedi a Deus para guardar, para proteger a economia desta nação. E à noite, antes de eu dormir, eu estava deitado, eu tive uma visão. Eu vi ao Senhor de branco. Ele estava na minha frente e com uma barra de ouro, em suas mãos, assim. Ele estava à minha frente, assim meio de lado, eu estava de lado à sua direita. E eu via aquela barra de ouro. Aquela barra de ouro era uma barra de ouro preta. E eu tive a revelação, uma parte da revelação da visão. O Senhor disse, e eu entendi: eu estou guardando a economia desta nação. Aleluia. Esta visão, esta revelação foi no dia 16 de agosto desse ano. E segundo o dicionário Strong, um significado da palavra devorar é matar. Eu fiz uma pesquisa sobre a taxa de assassinatos no mundo e também no Brasil. A taxa de assassinatos no mundo em 2021 foram de 458 mil mortes. A taxa de assassinatos no Brasil em 2021 foram de 47.720. E no ano de 2023 teve uma baixa. Foram 37.754. E no ano de 2024 foram 35.365. Então, está havendo uma baixa de assassinatos. Graças a Deus e glórias a Deus. Os sonhos do faraó, José, ele foi chamado, José se apresentou a faraó. José revelou os sonhos do faraó. Que iam ter 7 anos de farturas em toda a terra do Egito. Após os 7 anos viriam 7 anos de fome. E esta palavra se cumpriu. O que José falou se cumpriu. Graças a Deus. Então, Deus deu uma sentença de 7 anos de fome. Mas Deus deu um tempo para que o povo se preparasse. Um tempo de 7 anos. E o faraó acreditou. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. José se apresentou ao faraó. E em Amós 4:12 diz, livro de Amós, capítulo 4, versículo 12 diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Aleluia. Prepara-te para te encontrares com Deus, porque chegará o dia
Aleluia. Eis que o tempo está próximo. Aleluia. Graças a Deus. Quando foram prender a Jesus, Pedro cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote. E Jesus disse: embainha a tua espada, porque quem ferir com a espada, pela espada morrerá. Quem ferir com a espada será ferido. Então, as 7 vacas devoravam as outras 7 vacas. Não era fome, porque tinha pasto. As 7 vacas gordas estavam pastando no carriçal. Tinha pasto. Elas não queriam se alimentar do pasto. Elas tinham instinto assassino, assim também como as espigas. O alimento das espigas é a água. Aleluia. As primeiras 7 espigas eram cheias, bonitas, boas. E as outras 7 eram miúdas e secas pelo vento oriental. O alimento das espigas não é outro alimento. O alimento é a água. E a água tinha. Elas devoravam, matavam. Instinto assassino. Aleluia. Esta foi a sentença. O motivo, a causa desta sentença foi a quantidade de assassinatos. Por causa dos assassinatos, por causa da maldade. E são N as causas que levam ao assassinato. Dentre elas, a inveja, a sede de poder, herança e gravidez indesejada, aborto. São N as causas que levam ao assassinato. E isso me lembra a Josué, filho de Num. Josué, filho de Num. Não vou entrar em detalhes, mas a letra Num tem um som de N. A letra Num, no início e no meio da palavra, ela tem um formato curvado, como um homem em pé curvado, sinal de humildade. E no final da palavra, ela tem um formato de um homem em pé. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. E Paulo escreve sobre as aparições de Jesus após a ressurreição. E por derradeiro de todos apareceu também a mim como a um abortivo. 1 Coríntios 15, 8. Que Paulo estava falando sobre as aparições de Jesus. Aos primeiros a quem Jesus apareceu após a sua ressurreição. Jesus apareceu de várias formas, de outras formas. E uma delas, no caminho de Emaús. Os 2 discípulos, eles iam no caminho a Emaús. Emaús ficava a 11 quilômetros de distância.
Jesus os acompanhou no caminho, né? Aqueles dois discípulos estavam discutindo a respeito do que tinha acontecido, né? E Jesus os acompanhou, falou com eles, perguntou por que estavam discutindo. E Jesus revelou as Escrituras a seu respeito. Tudo o que estava escrito a seu respeito. Percorrendo um caminho de 11 quilômetros, Jesus foi com eles. E eles não reconheceram a Jesus. E quando chegaram no lugar que eles iam ficar, Jesus fez como quem ia passar adiante. Então, eles o convidaram para entrar, porque já estava anoitecendo, né? O sol estava se pondo, estava ficando tarde. E Jesus entrou. E ali, na hora que Jesus deu graças, e na hora que Jesus partiu o pão, quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus. Eles reconheceram a Jesus no partir do pão. E você tem repartido o teu pão? E quando eles reconheceram que era Jesus, Jesus desapareceu da vista deles. E aí, o apóstolo Paulo escreve que, por último, Jesus apareceu a ele como um abortivo, como um feto que foi abortado. E um feto, ele tem um formato da letra Nun. Foram 14 vacas, 14 espigas, 14 anos. E a letra Nun é a 14ª letra do alfabeto hebraico. E um dos significados da letra Nun é aborto espontâneo. Aborto espontâneo. E em João, capítulo 10, versículo 17 a 18, disse Jesus: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas se eu mesmo de mim a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la, tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Ninguém me tira de mim, eu mesmo a dou, disse Jesus. Eu mesmo dou a minha vida. Aleluia. E diz Jesus que eu tenho poder para dar e tornar a tomá-la. Um feto, ele tem o formato da letra Nun. Jesus apareceu a Paulo como a um abortivo, como a um feto abortado. E um feto abortado, ele tem a aparência, ele tem a forma da letra Nun. Nun. Um aborto espontâneo. E Jesus nos mostra que está naquele que tem fome, que tem sede, que é estrangeiro, que está nu, doente, e naquele que está na prisão. Jesus está no feto que foi abortado. Jesus está no feto que foi abortado. A letra Nun, como eu já disse antes, né? A letra Nun é a 14ª letra hebraica.
Conta-se uma história, né, do século XIV, que um rei pediu conselho a um sábio, um conselho para salvar a sua vida. E o sábio disse: em tudo que fizeres, pensa nas consequências. Em tudo que fizeres, pense nas consequências. Aquele rei pediu um conselho ao sábio que pudesse salvar-lhe a sua vida. E este vídeo, né, eu vi na internet, é uma página de um padre, né, no Instagram. E o arroba do padre é @falas_católicas, sem acento. Um novo coração. No livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, disse Deus: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Deus prometeu um coração novo. No dia 3 deste mês, 3 de outubro deste ano, agora no começo do mês, Deus falou comigo. Quando eu fui dormir, eu estava deitado, eu estava pensando. Eu não sou de ficar fazendo perguntas a Deus, pedir a Deus um sinal, pedir a Deus uma prova, um sinal, assim. Não, eu não costumo pedir a Deus. Mas eu também estava precisando editar um vídeo, né? Isso no dia 3 deste mês. Eu estava pensando e pedi a Deus para Deus me dar uma resposta, para Deus me mostrar. Eu pedi que Deus me revelasse, que Deus falasse comigo e desse uma resposta. E eu esperava que Deus fosse me responder em sonho. Mas se Deus falou comigo, Deus me disse: eu te dou um novo coração. Aleluia. Deus te diz: eu te dou. Deus falou a Moisés, lá na sarça ardente: eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sou. Deus falou no tempo presente. Aleluia. Deus falou no tempo presente. Deus fala no tempo certo. Deus passou 13 anos sem falar com Abraão. E Jesus passou 3 horas em um caminho, no caminho de Betânia, sem conversar com seus discípulos. Deus fala no tempo certo. Deus fala na hora certa. Aleluia. Aleluia. E temos também que aprender a ouvir a voz de Deus.
Deus deu uma palavra ao profeta Jeremias. E o profeta Jeremias entendeu que aquela palavra era de Deus. Por quê? Porque a palavra que Deus disse a Jeremias estava segundo as Escrituras. Deus mandou a Jeremias comprar uma terra de seu primo. Naquele tempo, a cidade estava cercada. Aí Deus falou que o primo dele iria até ele e que era para Jeremias comprar aquela terra. Então, Jeremias viu que aquela palavra estava de acordo com as Escrituras. E Jeremias entendeu que aquela palavra era da parte de Deus. Porque Deus falou segundo as Escrituras. Aleluia. Aleluia. Um novo coração. Deus prometeu um novo coração. Tem uma música que diz: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Que Deus te dê um novo coração, pois todo aquele que ferir com a espada, pela espada será ferido. Deus realiza sonhos. Deus deu sonhos a José e os realizou. E quais são os teus sonhos? Confie em Deus, pois Deus pode realizar os teus sonhos. E que Deus em Cristo os abençoe. Amém.